Vai lá, Léo. Então, Vini, os treinos fechados têm feito cada dia mais parte do cotidiano da imprensa, né? E eu queria saber como que esses treinos fechados impactam na qualidade da notícia e também na cobertura. Eu acho horrível, né? Os treinos fechados é uma solução terrível encontrada pelos clubes, né? Eles aproveitaram a pandemia, né? Que obviamente aí não podia ninguém entrar, mas aproveitaram desse argumento para, nesse momento pós-pandêmico, né? Manter tudo fechado. Eu acho terrível e o clube não percebe o quanto isso faz mal pro clube. Acho muito curioso como o clube não percebe que isso faz mal para ele. É um tiro no próprio pé. É um tiro no pé por duas coisas. Primeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e por aí vai. O Santos até que abre alguns. O jornalismo esportivo vai continuar sendo feito. Né? Nós vamos continuar escrevendo. Vai telefonar, vai atrás de uma fonte da pessoa, vai atrás de um empresário, de um jogador, vai atrás de um conselheiro que vai conversar, vai falar com um jogador que tem mais condições. As matérias vão continuar saindo. Nem que seja, tá vendo? A gente filmou isso. Quando você não conversa com alguém, eu vou dizer mais para todos os meios de comunicação do jornalismo, quando você não conversa diretamente com alguém, a chance de você errar, quando você não enxerga, a chance do jornalista, e tudo bem, acho que todos erram, a chance de errar é maior. E os clubes ficam mais indignados com isso, porque talvez a gente tenha uma chance maior de errar, né? Porque não dá pra gente não escrever sobre os clubes mais. Né? E na arte da apuração, né, Vini? Desculpa te interromper. Na arte da apuração, você pode ser enganado por um empresário, você pode ser enganado pela sua fonte, porque tem algum interesse. Eu acho que na arte da apuração tem essa questão também, né? Às vezes, né? Eu tô desesperado. Vamos entender a lógica do repórter. Às vezes ele tá em pânico, não consegue, não tem nada, não encontra nada. Às vezes a frase de um cara lá que ele confia, e você tem que confiar no repórter, você confia nessa fonte, você confia, minha fonte. Você vai lá, põe, o clube às vezes fica pé da vida, mas é uma fonte confiável. Por que você não abriu o treino? Por que você não atende a gente? Por que você não deixa mais a gente entrar para ver um treino? Talvez uma matéria de observação, né, quando você tem caminhos para fazer uma reportagem, se você entra no treino, você vê como tal jogador está treinando, você vê quem está fazendo mais, quem está fazendo menos, você vê uma bronca do treinador ou não, um elogio, você conversa com alguém dentro do treino. E vou dizer mais, aí é uma opinião muito minha e particular que eu já parei para pensar sobre isso. A imprensa dentro de um treino ajuda na própria concentração dos jogadores. O jogador habituado com o jornalista dentro de um CT, ele se comporta melhor, ele precisa ser mais eficiente no treino, ele não pode se expor, ele tem que se concentrar mais, porque ele sabe que tem um monte de jornalista olhando para ele, olhando para o treinador. O jogador trabalham melhor, tenho certeza, com a imprensa dentro do CT, dentro do treinamento. Você não sabe mais o que acontece. Agora, eu vou dizer até pro treinador do time. Sim. Porque se o cara vai lá e não quer fazer nada, não engana que eu gosto, ninguém vai ver. Se o treinador tá pé da vida, não tem cobrança. Porque antes a própria imprensa, bem ou mal, escrevia, o treinador ficava bravo, o torcedor ficava bravo, né? O jogador, eu tô de fato, verdade, pior que eu fiz isso mesmo, né? Fiquei lá, não engana que eu gosto aqui. Ou seja, é até ruim pros clubes. E também, né, acho que tem uma outra questão, você tá cada vez ensinando menos o jogador e o meio do futebol, principalmente o jogador, a conversar e a entender o jornalista. Ele vê a gente cada vez mais, quanto mais jovem é o jogador, vê a gente quase como um monstro, um vilão. Nós contra eles. Né? Parece que é exatamente. E é ridículo isso. Né? Porque parece que a gente vai chegar, eles ficam com essa impressão ridícula de achar que a gente sempre quer prejudicar a vida deles, que a gente só está lá para destruí-los, o que é um completo absurdo. Ou seja, cada vez, quanto mais o jogador ficar longe do repórter, mais ele tem a chance de pensar dessa maneira. Né? Você não constrói nenhuma ponte, nenhum elo, né? Nós aqui de um lado, os jornalistas esportivos, e os jogadores e treinadores do outro lado. Às vezes o treinador que participa de coletivo ainda são mais velhos, trabalharam nesse meio antigo, acostumados a nos receber, ou atendia a gente com mais frequência, ainda tem um pouco mais de envergadura, jogo de cintura. Os jogadores novos é um desastre. Acaba sendo muito mais de jogadores mimados, de treinadores mais mimados, porque eles não são contestados. Cada vez menos entrevistas coletivas, treinos abertos, e isso é muito ruim, porque eles ficam só na comunicação interna do clube. Exato. E ali vai o que o clube quer mostrar. Não vai mostrar o cara que brigou, não vai mostrar o cara que chegou atrasado, jornalismo. E eu quero defender aqui o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, o Nelson Nunes, porque eu sou testemunha que desde o começo da reabertura há um papo com os clubes para a reabertura dos treinamentos, mas só que hoje é cômodo para o clube. Hoje é cômodo não mostrar o meu erro. E eu vou falar aqui de próprio punho do meu exemplo. Eu sou setorista do Corinthians, da Energia 97,
e acabei me envolvendo numa polêmica numa pergunta pro Fausto Vera com relação ao Fernando Lázaro. Mas eu não sei o que o Fernando Lázaro treina. Eu vejo o que tá no campo e bola, nos 90 minutos. E nos 90 minutos eu tô vendo uma zona. Eu tô vendo um time mal treinado. E eu vou chegar e vou perguntar se o time é mal treinado. Não há falta de respeito algum. Mas só que hoje você não pode perguntar. Eu acho que é o grande desafio hoje também do jornalista lidar com o mimimi do outro lado também, né, Vini? É terrível isso daí, né? Porque você começou a falar disso, comecei a pensar numa outra questão, vou chegar nesse ponto. A galera que vai sair da faculdade e entrar numa redação, ela não vai passar pela experiência de conviver dentro de um treino de um clube. Se ela gosta de jornalismo esportivo, ela não vai entrar no treino. Ela não vai saber o que é isso. Né? É terrível. Ela não, o aprendizado dela vai ser por outros caminhos, claro. Mas né, ela vai só para um jogo, vai ficar muito cercado e fechado. É uma realidade um pouco triste. E tem essa questão. Como eles perderam o tato com a gente, tudo é um mimimi terrível e beira uma opressão deles terrível. Né? Ou seja, se você faz uma coisa que desagrade algum clube, e mesmo depois, digamos que a gente erre, pede desculpas, não, vocês fizeram esse erro, não vamos mais à entrevista, vocês estão fechados, é um absurdo que vocês fizeram com a gente, é uma loucura, vocês são péssimos jornalistas, nunca mais vamos atender. O que é isso, cara? Não dá para as coisas serem respondidas dessa maneira, né? Vocês também cometem erros, né? Os clubes cometem erros, a gente tá lá, conversa, às vezes a gente mostra um erro seu, e se a gente mostrar algo que por acaso a gente tenha se enganado, a gente vai lá e pedir desculpa, tudo bem, faz a errata, mostra. Isso vai acontecer. É a dinâmica clara e limpa e honesta do jornalismo. A pessoa não pode nos dar esse retorno, né? Tão contundente, né? Proibir a gente de entrar, de falar, de conversar. E tem se tornado frequente, né? Sim, muito frequente. O Nelson é um batalhador aí para tentar melhorar esse ambiente. Né? Vou falar, né? O Nelson tem uma figura importante nessa negociação com os clubes, dos jornalistas também, porque o jornalista também às vezes passa do limite. Mas os clubes também passam do limite. Então acho que essa conversa ela é muito importante e os clubes precisam entender que os treinos precisam ser abertos. Até para ser defesa do próprio treinador. Né? Treinou ali. Hoje fala assim, mas isso aí foi jogada ensaiada? Não sei. Não vejo no treino. Vocês escondem, como é que eu vou falar que é uma jogada ensaiada? Pode sair outra coisa ensaiada também, que eu não posso falar aqui que é com C. Mas é complicado, é muito complicado. É muito complicado. E você dá margem para fake news, né, para o clickbait, né? A partir do momento que você não está lá dentro, qualquer pessoa que escreve do além, como a gente está falando, qualquer um posta um vídeo no TikTok, ou faz um short vídeo, ou faz um programa no YouTube, vários, falando um monte de bobagens também, tem vários programas falando um monte de besteira. Você, às vezes, para muita gente, você fica sem defesa. Olha, esse cara falou isso do Corinthians, esse cara falou isso do São Paulo. E, às vezes é uma tremenda bobagem, só que você não tá lá, você não filmou, você não fotografou, você não viu, você não tem um testemunho dentro do treino. Fica mais difícil ainda de mostrar que essa pessoa que errou muito em relação... E aí também deixa o clube indignado, né? Sim. Porque tem as fake news, são as fake news absurdos, porque também fica desculpa para tudo, né?